Boa noite, meu querido. Você que talvez não saiba, mas você nos abençoa quando assiste o nosso culto, quando dá um like, quando manda algum comentário, mesmo uma crítica construtiva. Você que nos abençoa quando compartilha. Por causa dos compartilhamentos, nosso culto hoje está alcançando pessoas dentro e fora do país, porque realmente os membros e os amigos estão levando a sério, e muita gente tem sido abençoada com os nossos cultos. Tivemos um culto matutino abençoado, agora nesse culto vespertino ou noturno, porque 18 horas alguns acham que é vespertino, outros já chegam à conclusão de que é noturno. Não tem problema, você receba o nossa boa tarde ou o nosso boa noite, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao culto online da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, é a nossa oração. Nós vamos pedir que esteja orando neste momento o nosso irmão aniversariante, Rafael, que esteve conosco pela manhã, está aqui conosco neste culto também, e ele vai orar ao Senhor. Não sei, acho que esse microfone aí capta a sua voz, esse que está aí em cima. Então vamos orar com o Rafael, nosso baterista, nosso irmão que tem vindo dominicalmente para nos ajudar aqui. Oremos ao Senhor. Alô. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoa o nosso culto, Senhor, que o nosso culto possa ser debaixo de Tuas asas, que Tua presença possa alcançar vidas, Deus, e convertê-las para Ti, que o Senhor possa estar fazendo extraordinário na vida de cada um aqui, na vida de cada um que esteja assistindo, que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Abençoa a vida de todos nós, a minha vida, a vida da minha família, dos meus amigos. Continua conosco, Deus, nos dê saúde, nos dê paz, tranquilidade, e que a nossa vida, Deus, possa ser dentro da Tua graça, Senhor. E é o que eu te peço e te agradeço essa noite. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Enquanto você abre, fazer algumas comunicações. Nosso culto está sendo agora domingo de manhã, culto online, ao vivo. Nosso culto está sendo domingo também, 18 horas, culto gravado e retransmitido. Nosso culto está sendo na quinta-feira, culto de oração, com a participação, dirigido pelo seminarista Wilson, na quinta-feira. E estamos tendo a nossa escola bíblica dominical, virou escola bíblica semanal, e está sendo na terça-feira com o nosso Reverendo Sérgio, professor do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, pastor auxiliar nesta igreja, com mestrado em História da Teologia, professor de Teologia e também doutorando em História Social. Que você possa orar e participar da nossa escola bíblica dominical, que você possa nos acompanhar pelas redes sociais. Nosso irmão Wilson, que está cuidando dessa parte técnica, diz que você tem que se inscrever no canal do YouTube, de preferência ativar o sininho, não é? Eu não sei qual é a função do sininho, mas eu ainda vou saber, vou descobrir, vou fazer também, né? E a gente vai aprendendo. Hoje, pela redução da equipe, o nosso irmão Jonatas está com suspeição de coronavírus, então em função disso nós pedimos que ele se afastasse. Vamos orar por ele, ele vai fazer os testes essa semana e nós vamos tomar conhecimento, orar pela Mariana, pelo Nicolas. Mas aí, em função da redução da nossa equipe, está conosco o Vinícius, que veio nos auxiliar, está conosco o diácono Solomon, o diácono Aristóteles, o diácono Jorge e o nosso irmão Ademir e a equipe que está aqui na frente. Então, obrigado a esses irmãos, eles estão devidamente espalhados, devidamente já usaram álcool gel, devidamente eles estão com máscara, só eu que estou sem máscara porque fico melhor para usar o meu microfone, mas o Sérgio, quando chegar, vai ter o microfone dele, não vai usar o meu. E assim nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que possamos manter nossa saúde, possamos cuidar uns dos outros e não deixar de cumprirmos a nossa missão. E você é muito bem-vindo. A gente está aqui por sua causa,
a gente saiu de casa por sua causa, porque nós poderíamos também fazer o nosso culto em casa, adorando a Deus. Então é um prazer estar aqui com você, que Deus abençoe você neste culto. Salmo 34, você pode acompanhar comigo, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandeçam ao Senhor comigo, e a uma só voz, e exaltemos o nome. Eu te busco, te procuro, a Deus, no silêncio tu estás. Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que você comece o início desta noite buscando o Senhor, dizendo: eu te busco, te procuro e te encontro, porque Deus está aí para ser encontrado. Na verdade, Ele chegou a você primeiro, e é Ele que alcança o seu coração nesta hora. Amém? Aprendemos nesta manhã que Deus não é tomado de surpresa com as coisas que acontecem no mundo, nem um Covid-19 que passa pela China, pela Itália, pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Aprendemos nesta manhã que a nossa fé não nos imuniza, por isso nós precisamos cuidar, fazer a prevenção necessária. Aprendemos que o homem é vulnerável e impotente, independente da sua posição, se ele está em posição de autoridade ou não.
Aprendemos que as nações podem se unir e se tornar mais solidárias, e que os homens, os nossos governantes e governados, ao invés de ficarem brigando, deveriam se unir e cuidar uns dos outros e ajudar uns aos outros. Aprendemos nesta manhã que os tempos de crise são tempos de oportunidade, de buscar a Deus, de buscar o Senhor, de avivamento, de orar e experimentar um avivamento, de adorar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, entra presidente, cai presidente, com impeachment, sem impeachment, entra ministro, sai ministro, mas o nosso rei continua firme no seu trono, e é dele que vem a nossa esperança. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, e é isso que nós vamos fazer nesta noite, dizer que o Senhor é rei, e que Ele continua no seu trono, e o seu reino, o reino de Jesus, é de justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Por isso a sua igreja o adore, adore de coração ao nosso Deus. É a canção que cantamos na manhã e queremos repetir nesta noite, para que fique gravado no seu coração, e você possa cantar conosco com facilidade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Adore ao Senhor. A tua igreja te adora. Diga: bendito seja Deus. Teu reino é sempre eterno. Obrigado, Senhor. E misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. As bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia,
Também no culto matutino desta manhã, nós aprendemos no Apocalipse que precisamos estar mais perto de Deus. As coisas vão agravar, as coisas vão ficar piores do que estavam no tempo de João, o apóstolo que estava exilado, e naquela revelação, Deus convida João, vem para aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, vem para perto de mim. A canção que vamos cantar diz: perto e quero estar. Não importam as circunstâncias, não importa os selos que vão se abrir, não importa o que virão, não importa a tribulação, eu quero estar perto de Deus, junto aos teus pés, porque prazer maior não há do que me render e te adorar. O Brasil precisa estar perto de Deus e esta é a nossa mensagem. Por isso nós trouxemos a bandeira para cá. E não é porque alguém tomou a bandeira como seu símbolo partidário que nós vamos abandonar a nossa bandeira. Todos somos brasileiros e nós queremos trazer, assim como essa planta e essas flores estão aqui para lembrar que há vida neste lugar, para enfeitar, embelezar, aqui está a nossa bandeira para lembrar que você tem um compromisso de orar por esse país, que a primeira igreja assuma esse compromisso de orar todos os dias pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos governados, que haja entendimento, que haja iluminação, que haja direção, se necessário que haja juízo, que haja correção, mas que Deus esteja no controle e abençoando o nosso país. Você que está sofrendo, que perdeu alguém, você que está machucado, você que está ferido, como Jó estava quando perdeu seus 10 filhos. Jó resolveu adorar e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque quando ele começou a adorar, ele se encheu da presença de Deus. Eu te convido, você que está ferido, você que está alegre, você que está vivendo, seja qual for a sua circunstância, nesse momento, a vir para perto de Deus, para os pés de Jesus. As mãos abençoadoras de Jesus vão tocar você. Eu quero orar com você e por você, nesta manhã, nesta noite, nesta hora, e que você nos acompanhe aí também em oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, mas vamos primeiro cantar esta canção: perto quero estar. Também estamos orando pelas finanças da nossa igreja. Se você quiser orar conosco, ore também pelas finanças da nossa igreja. Vamos orar. Oremos ao Senhor, cantando primeiro a canção Perto Quero Estar. Junto aos teus pés, Jesus. Junto aos seus pés. Pois prazer maior não há, meu Deus. Pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Que me render e te adorar. Tudo que é em mim. Tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, meu Deus. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado Se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo do Senhor. Não sou apenas Teu amigo, servo, me teu tornei. amigo me tornei. Oh, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei, meu Senhor. Adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias.
prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Convido você a curvar sua cabeça onde você estiver, fechar os seus olhos, se colocar de joelhos se preferir, orarmos pela mensagem desta noite. Que Deus esteja abençoando o seu servo, que Deus fale ao seu coração. O reverendo Sérgio estará nos trazendo a mensagem desta noite e ela com certeza há de abençoar o teu coração. Peça que Deus te dê espírito de quietude, de sossego à sua alma. Procure nesse momento manter-se quieto, reverente, para que coração e mente aberto, não se distrair, para que o inimigo não roube aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Vamos orar ao Senhor. O pregador vai nos conduzir a Deus em oração e logo após vai nos trazer a palavra de Deus. Oremos com o reverendo Sérgio, seguido de explanação da palavra de Deus. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a palavra é tua, a igreja pertence ao Senhor, eu pertenço a ti, Senhor. Por isso, que seja a tua voz a ser ouvida pelos nossos corações, em nome e por amor de Jesus o Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã querida que nos assiste, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós vamos nesse momento ler apenas o versículo 25. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. E assim nos diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 25. E eu peço você para ler junto comigo aí da sua casa esse texto da palavra do Senhor. E assim nos diz o profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Esse versículo que nós acabamos de ler é a palavra do Senhor dada por intermédio do profeta Isaías. O ministério de Isaías se deu nos reinados de Uzias, de Jotão, de Acais e também de Ezequias, reis de Judá. Naqueles dias Deus estava exercendo juízo para com o seu povo, usando os assírios como instrumento de disciplina. A Síria havia se levantado como um poderoso império e o seu expansionismo estava chegando às portas da terra prometida. A nação estava dividida.
O reino do sul de Judá, sob a dinastia dos filhos de Davi, alternava-se entre reis que buscavam ser fiéis ao Senhor e outros que se voltavam contra Deus e se afundavam na idolatria. O reino do norte, o reino de Israel, era dirigido por sucessivos reis idólatras que se alternavam em conspirações e assassinatos. Isaías profetizou contra o reino do norte, o reino de Israel, alertando que Deus o julgaria através dos exércitos assírios. Os israelitas não se voltaram arrependidos para Yahvé, mas preferiram se unir à Síria, confiando na sua estratégia política e no poder militar para vencer aquele desafio. O reino de Judá não se uniu a essa aliança militar. Tentaram uma aliança diplomática com os assírios que os fariam lutar contra os seus próprios irmãos do reino do norte. O reino de Israel caiu sob o poder assírio e o reino de Judá se tornou um subserviente do império assírio. A capital de Israel, Samaria, foi destruída. Seu povo exilado. Os povos estrangeiros foram trasladados para habitar naquele território daquelas populações deportadas, dando origem, inclusive, aos samaritanos. Apesar do destino dos seus irmãos do Reino do Norte, os judeus não se voltaram para o Senhor e continuaram nos seus maus caminhos. O culto aos falsos deuses, a corrupção, a injustiça, a violência e a opressão se multiplicavam. E o rei Ezequias liderou uma resistência ao imperialismo assírio. Foi nesse contexto que Deus também incitou os assírios contra Judá. Isaías alertou ao rei Ezequias de que ele não deveria confiar no Senhor, não deveria confiar no homem, não nas riquezas, não na diplomacia. O rei assírio, Senaqueribe, afrontou ao rei Ezequias, zombou do Deus de Israel, zombou de Yahvé. E Ezequias e o profeta Isaías se colocaram diante de Deus em oração, e pela graça de Deus, Judá foi livre dos assírios. Mas infelizmente, Ezequias não permaneceu fiel. E é esse exato contexto, imediatamente anterior ao texto que nós acabamos de ler, do capítulo 40 de Isaías. No capítulo 39, nós somos apresentados ao problema. Agora livre dos assírios, Ezequias buscou rapidamente se garantir e evitar futuros problemas, e ele buscou uma aliança com os babilônios. Os babilônios, aqueles que décadas mais tarde seriam um instrumento na mão de Deus para julgar tanto os assírios que haviam conquistado o reino do norte, quanto os próprios judeus. Ezequias permitiu que os embaixadores babilônicos entrassem na sua casa, vissem os tesouros reais e vissem os tesouros do templo. Ezequias confiou em homens, Ezequias confiou na política, Ezequias confiou nas riquezas. Deus então enviou a sua palavra por intermédio do profeta Isaías, dizendo o seguinte: eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que triste sentença, que dura sentença sobre Ezequias, sobre Judá, sobre os judeus. Infelizmente, queridos, não é tão diferente hoje não. As atitudes de Ezequias, a sua postura, aquilo que ele fez, aquilo que ele pensou, não é tão diferente do que muitos de nós vivemos. Há pessoas que insistem em depositar sua esperança na palavra de outros, na atitude de outros, aguardam redenção de onde não pode vir redenção, depositam cegamente a sua confiança em homens, depositam cegamente a sua confiança em ideologias, depositam cegamente a sua confiança em instituições, buscam segurança nas redes de relacionamento e influência no poder, constroem seus castelos de carta nas areias do ouro e da riqueza. Líderes humanos são mortos, líderes humanos são impeachmentados, líderes humanos são demitidos, relacionamentos são quebrados, são desfeitos, principalmente quando não somos mais úteis. E mesmo que haja uma verdadeira amizade,
Talvez você consiga ser lembrado ou dependa da misericórdia, da pena e da piedade dos seus amigos. Ideologias se adequam ao próprio período histórico, ao seu tempo. Ideologias se transformam, ideologias são transformadas, são esquecidas, são trocadas. Instituições entram em declínio, instituições falem ou perdem sentido. A sua riqueza, meu querido, pode ser roubada, destruída em uma catástrofe, ou mesmo uma queda da bolsa de valores, faz com que o seu saldo positivo se transforme em dívida. E assim eu te pergunto, meu querido que me ouve nessa noite, em quem ou no que você tem depositado a sua confiança? Onde é que está o seu coração? Qual foi a mensagem de Deus ao seu povo através do profeta? O povo judeu havia seguido os seus líderes e falharam em obedecer ao pacto firmado por Yahvé, o Deus da aliança. O código da aliança estabelecia que Yahvé seria o Deus de Israel, o único Deus, e eles seriam o seu povo. Não somente Ezequias, mas reis antes dele, e mesmo depois dele, falharam em confiar plenamente no Senhor. Seus corações não foram inteiramente de Deus. Mas Deus, como sempre, foi fiel à sua palavra, e o juízo estabelecido foi anunciado por Isaías e por outros profetas, para que houvesse arrependimento. A palavra profética foi e é sempre uma chamada ao arrependimento. Arrependimento que não veio. Arrependimento que gerou o castigo, que gerou a punição. A falta de arrependimento que gerou o castigo. Falta de arrependimento que gerou a punição. Segundo a profecia e segundo a história, os judeus seriam vencidos. Eles seriam arrasados. Eles seriam deportados. Mas em meio ao anúncio do juízo, apesar da tristeza e do abatimento que poderia vir sobre os judeus, e de fato veio, principalmente quando já estavam no cativeiro, ao mesmo tempo que vinha o anúncio da disciplina de Deus, juntamente vinha também as boas novas de salvação. Diante do anúncio do juízo, os ouvintes poderiam, como fizeram, questionar o amor de Deus. Muito mais as gerações seguintes. Os filhos deles amargariam o desespero do cerco. Eles experimentariam a violência da derrota. Eles sofreriam a dor do exílio. O juízo de Deus gerava perguntas inquietantes àqueles corações. E uma das perguntas era: Deus quer nos livrar? Ele nos manda o juízo, diz que seremos exilados, diz que seremos castigados, e Ele quer nos livrar. Será que Deus não nos abandonou, não nos rejeitou por causa do nosso pecar, do nosso constante pecado? E o profeta responde: não é assim. Deus, Ele está agindo de forma salvífica, ainda que vocês não consigam entender. A história da redenção está sendo desenvolvida, está sendo escrita e está sendo executada por Deus. Deus não está derrotado pelo pecado de Israel. Deus não está derrotado pelo pecado de Judá. Ele não só vai disciplinar o seu povo, mas também vai usar dessa disciplina como instrumento de restauração do seu povo. E ainda, o seu próprio povo vai ser usado para o anúncio das boas novas. Mas para aqueles que estão desesperançados, entristecidos, abatidos, uma promessa de que Deus os quer livrar não basta. A notícia de que tudo o que aconteceria fazia parte de um plano redentor de Deus, uma ação de um pai que disciplina seus filhos, isso gerou ainda uma questão mais ousada, mais forte. Tá bom, Deus quer nos livrar? Mas Deus pode nos livrar? Uma coisa é desejar fazer, outra é ter poder para fazer. E assim, através do profeta Isaías, Deus faz um retrato de si mesmo.
Ele se revela nas palavras daquele profeta de uma forma poética, usando figuras, usando imagens, usando comparações, para aqueles que ouvissem a profecia pudessem compreender a sua natureza, as suas obras e o seu poder. E assim eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e nós vamos entender todo o contexto do verso que lemos, o verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. O que nós aprendemos nesse capítulo, do verso 12 até o verso 31, começando do verso 12, nos diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Essas perguntas são retóricas. Eu e você não podemos medir, não podemos contar tudo o que existe no mundo, mas Deus é onisciente. Ele conhece cada uma das coisas que existe no mundo que Ele mesmo criou. Ele sabe de todas as coisas. O verso 13 prossegue dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem Deus tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Mais perguntas retóricas. Ninguém, nem eu, nem você, nem qualquer outra criatura ensinaram a Deus, porque o nosso Deus é totalmente sábio. Ele não somente tem o conhecimento de todas as coisas no sentido quantitativo, mas também no sentido qualitativo. Ele conhece, ele sabe, ele tem entendimento sobre todas as coisas. Do verso 15 ao verso 17, Isaías continua falando como boca de Deus, da palavra do próprio Senhor, nos dizendo: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Aqui uma referência aos cedros do Líbano. As árvores não são suficientes para queimar, nem os animais são suficientes para fazer sacrifício. Verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do ser humano, Deus não precisa da criação. Ele é autossuficiente. Antes que eu e você viéssemos a existir, Ele era, Ele é e Ele há de ser. Ele é autossuficiente. Mas o texto segue mostrando quem é Yahvé. O verso 18 em diante diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E aqui fala a respeito dos ídolos, das imagens. O artífice, ele funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. O nosso Deus não está limitado a formas humanas, a invenção humana, as mãos e a destreza humana. Os ídolos não são Deus. E segue a revelação nos ensinando. Verso 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E chegamos ao versículo que lemos no início: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Eu e você morremos, se não agora, um dia.
Eu e você adoecemos, eu e você passamos, eu e você somos passageiros e temporários. Mesmo as maiores autoridades, aqueles que detêm o maior poder neste mundo, todos eles são limitados, são passageiros, são transitórios. O nosso Deus, Yahvé, o Deus de Israel, é eterno. O verso 26 assim nos diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Esse versículo fala da onipotência de Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos dos céus, porque os astros não são divindades, mas os astros são criação de Deus. Todo esse universo que a ciência ainda não conseguiu pesquisar totalmente. Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Os anjos, ele conhece todos porque ele os criou. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus onipotente. E aí, nós somos obrigados a ler esse texto não só vendo os atributos do Senhor, mas respondendo a pergunta: a quem, pois, me comparareis? Esse texto nos mostra o quão insignificantes nós somos. Este texto nos mostra que somos transitórios. E os versículos finais vão falar a respeito das nossas limitações. Verso 28 em diante. 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Recebida a profecia, recebida o anúncio do juízo. Essa é a pergunta que aqueles primeiros fizeram. E tantas vezes nós fazemos quando presenciamos coisas que não entendemos, quando as coisas fogem do nosso controle. Mas a resposta de Deus é a seguinte: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este texto nos mostra as nossas limitações, mas também respondem à pergunta através de uma indicação da natureza desse Deus. Esse é o Deus eterno que não se cansa, que não se fatiga. O entendimento dele está acima da análise humana. Ele sabe todas as coisas e a vida humana está debaixo da sua soberania, do seu poder. E quando nós passamos a ter essa consciência, quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos fortes e vencemos o cansaço. E as nossas forças são multiplicadas. É interessante que mesmo os jovens caem de cansaço. Mas não é o cansaço físico nem o espiritual que pode abater aquele que confia no Senhor. Mesmo nos momentos mais apertados em que não temos nenhum vigor, quando estamos pensando em desistir, essa promessa é para aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor. O que esse texto então nos fala para o hoje, para a minha vida, para a sua vida. O mesmo Deus que agiu no passado, age no presente, o mesmo Senhor da aliança que cumpriu as suas promessas ontem, Ele cumpre hoje. O mesmo Senhor que saiu em socorro do seu povo, se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. Deus continua onde sempre esteve, governando todas as coisas, porque Ele é o dono de toda a ciência, de todo o poder. Ele está presente em todo lugar, em todas as circunstâncias. Os planos de Deus são perfeitos, os decretos de Deus são cheios de ciência e sabedoria. Deus estava providenciando a salvação que viria por meio do Messias, do Cristo, por meio de Jesus. E aquele povo precisava experimentar o exílio, precisava experimentar aquele momento de aflição. Deus estava disciplinando o seu povo, mas o estava trazendo para a volta de si mesmo, para os seus braços.
para o seu cuidado, para o seu amparo. A história da redenção, de forma alguma, poderia ser brecada por qualquer expansionismo, por qualquer imperialismo, por qualquer rei ímpio, ou por quem quer que fosse. Nem o próprio povo de Deus, nos seus pecados, seria capaz de frustrar os planos de Deus. Meditando a respeito da história da redenção, depois de capítulos de reflexão na Epístola aos Romanos, depois de pensar e contar e demonstrar a obra da salvação realizada por meio de Cristo Jesus, que reconciliou o pecador com o Pai por meio do seu próprio sacrifício, o apóstolo Paulo se viu tão extasiado com a glória de Deus, tão impactado com a perfeição do seu poder, com a complexidade dos seus mistérios, que se rendeu, irrompendo em louvor, numa doxologia, num momento de adoração, que se tornou um verdadeiro hino para mim e para você. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, que são na verdade uma citação de Isaías 40. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus olhou para nós, queridos, presos nas nossas transgressões, exilados da sua presença por causa do nosso pecado, sem condição de nos livrar por nós mesmos, e com amor, com misericórdia, Ele enviou o próprio Filho para que morresse na cruz em nosso lugar. O sacrifício de Cristo pagou o preço pelo nosso resgate, não mais presos, não mais exilados, não mais destinados à morte. Se o cansaço da desesperança nos abatia, agora nós podemos caminhar na estrada aberta por Ele. Se a fadiga gerada pelo pecado nos apertava, agora nós podemos correr pelo caminho aberto por Jesus. Se a morte nos empurrava para o fundo do abismo, o sangue de Jesus nos limpa, nos fortalece e nos faz voar por sobre as tempestades da vida. É urgente que o nosso coração e a nossa mente reflitam sobre a absoluta grandeza de Deus, desse Deus revelado em Jesus. Ele é infinito nas suas perfeições. A sua natureza e as suas obras estão além da nossa compreensão. Nós vivemos em um mundo instável, em que incerteza de todo tipo vão nos atormentar. Seja uma pandemia, seja uma crise na nossa política, sejam as nossas preocupações com a economia, sejam as lutas que enfrentamos dentro da nossa casa, sejam os desafios que enfrentamos como igreja. Mas é certo que Deus criou todas as coisas e Ele governa todas as coisas, e nós podemos e devemos confiar nele. Esse Deus eterno, infinito, transcendente, completamente outro, se fez carne e veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Nos foi dado um pastor divino que é misericordioso, e nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus, confiando e esperando que Ele vai suprir tudo o que nos é necessário e vai nos capacitar a continuar a caminhada. Ele vai nos fazer correr e, se preciso, voar a grandes alturas. Eu quero concluir essa reflexão trazendo algumas lições práticas para os nossos corações. A partir do texto que nós acabamos de ler, do ensino que a palavra de Deus acabou de nos trazer através dessa profecia de Isaías. Tenha humildade diante de Deus. Tenha humildade diante do governo de Deus. É claro, meu querido, é óbvio, você precisa ter a sua opinião a respeito da história política recente. Você precisa examinar com cuidado a sua própria experiência pessoal, a sua vida familiar, o seu trabalho, a sua relação com a igreja. Mas não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja arrogante a ponto de pensar que você tem realmente a razão final e está com a verdade absoluta. Tantas e tantas vezes eu e você indicamos a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa sabedoria, como se fosse o caminho de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas não são. Não são. Como é bom quando o que pensamos, o que sentimos,
está de acordo com a vontade de Deus. Mas nem sempre é assim. E nunca nós temos a palavra final. Não deposite cegamente a sua confiança em ideologias. Não deposite a sua confiança em instituições. Seja instituições partidárias, seja em instituições eclesiásticas. Não deposite a sua confiança nas redes de influência ou mesmo nas suas riquezas. Não confie cegamente em você mesmo. Não seja um idólatra, como foram os nossos antepassados. Não substitua Deus por absolutamente nada. Todos, grandes e pequenos, são como nada diante de Deus. Confie e descanse na providência de Deus. Deus rege a história com sabedoria e com poder. Se Ele quiser, querido, usar um cristão para fazer o bem, Deus vai fazer. Se Deus quiser usar um cristão como instrumento de juízo, Ele vai fazer. Se Deus quiser usar um ímpio para fazer o bem, Deus vai fazer. Se Deus quiser usar um ímpio para disciplinar seu próprio povo, Ele vai usar. Ele fez assim no passado. Leia com calma as Escrituras. Quando olhamos para a história do Êxodo, nós vemos que Faraó pecou diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus endureceu o coração de Faraó. Nabucodonosor foi um rei idólatra, mas Deus usou Nabucodonosor para agir em favor daqueles que eram servos dele. Quem usou Ciro, o rei persa, para fazer com que o povo judeu fosse livre do exílio e voltasse para sua terra? Foi Deus? De forma misteriosa, inigualável, em santidade, em justiça e retidão, porque o nosso Deus não erra, não falha e não peca. Nós pecamos. Esses homens falharam, erraram, foram sanguinários, violentos, mas Deus agiu na história para o seu propósito redentor. E assim a redenção de Deus se estabeleceu. Leia o Novo Testamento e você verá no Evangelho de João que o sacerdote Caifás, ele profetizou que um homem deveria morrer pelo povo. Caifás foi usado por Deus. Pilatos, Herodes, Atos capítulo 4, a igreja orando disse: ah, Senhor, Herodes e Pilatos fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Confie em Deus. Mas também não permita que o medo da morte paralise você. Não permita que o medo da enfermidade, não permita que o medo de todas as circunstâncias possíveis que poderemos passar nos próximos dias, nas próximas semanas e talvez nos próximos meses, paralise você, amedronte você. A morte foi vencida por Jesus. Se morremos para Ele, morremos. Se vivemos para Ele, vivemos. O viver que aqui nós temos é pela fé em Jesus. E assim, Jesus continua convidando hoje: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos socorre, Ele nos ouve. Estávamos perdidos sem Ele. A morte era o nosso salário, mas todos os que ouvem a sua voz e atendem ao seu chamado são ressuscitados nele, recebem nova vida, novo vigor, novo alento. Venha Jesus, vem hoje, vem já, Ele te chama. Meu querido, eu quero fazer um convite a você que é membro da Igreja Presbiteriana de Niterói. Renove a sua força, o seu vigor, confiando no Senhor. A você, meu querido, que nos visita e está sem igreja nenhuma, não está frequentando nenhuma igreja, eu quero te convidar a vir fazer parte desse povo de Deus que se reúne neste lugar. Assim que cessar essa pandemia, voltaremos aos nossos trabalhos e queremos contar com você aqui junto conosco, vivendo, lutando, enfrentando as dificuldades. Não somos perfeitos, mas nós seguimos confiando no Senhor.
a você, querido, que me ouve, onde você estiver, e ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, confie nele, descanse nele. O nosso Deus enviou o seu próprio Filho para morrer em seu lugar. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero orar junto com você. Santo Deus, por favor, em nome de Jesus, limpa o nosso coração de toda idolatria. Transforma a nossa mente para que nós tenhamos confiança unicamente no Senhor. Dá àqueles que nos ouvem agora o privilégio e a alegria de serem renovados nas suas forças, a caminharem sem se cansar, a correrem sem se fatigar, a voarem com asas como águias, porque confiam e descansam no Senhor. Que assim seja, para a glória de teu nome e em nome de Jesus. Amém. Não é medo, é prudência, porque tem muita gente me vigiando também, achando que eu estou cometendo desatinos, então eu estou tendo todo o cuidado por amor a mim, por amor a você, tá bom? Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto, nós louvamos a Deus pela palavra abençoada que tivemos nesta noite. O reverendo Sérgio deseja cantar um hino 318, enquanto vamos nos preparando para o hino. Quer que chegue mais para trás? Eu chego mais. Enquanto vamos nos preparando para o hino, eu convido você a orar, e nossos pedidos de oração foram lidos pela manhã. E pela manhã o nosso culto é ao vivo, então fica mais fácil. À noite o nosso culto é gravado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir que você mande os seus pedidos pelo culto da manhã, então nós poderemos lê-lo. Só que o meu celular apagou que estava com os pedidos, então não vou repetir hoje, mas na próxima a gente responde. Nós vamos nos organizar melhor. Durante a tarde também você pode mandar seus pedidos. Os que não forem lidos no culto à noite, vão ser lidos ou na terça ou especialmente na quinta, que é o culto de oração. Então esta semana nós teremos, além do culto à noite que nós estamos tendo, e isso vai ficar para todo domingo, 9 e 18, nós teremos terça-feira a nossa escola bíblica, e na quinta-feira nós teremos o nosso culto de oração. A escola bíblica na terça será coordenada pelo reverendo Sérgio, e o culto de oração, que já era o nosso grupo que tínhamos aqui da célula, e nós estamos ampliando agora online, vai ser coordenado pelo seminarista Wilson. E aí vocês vão receber informações e como mandarem seus pedidos de oração, e nós teremos uma grande reunião de oração. A bandeira está aqui hoje, não em nenhuma situação partidária. A nossa bandeira está aqui hoje porque, assim como o vírus do coronavírus tem prejudicado muita gente, também o vírus de governos, de governantes, de homens, às vezes também, né? O vírus político às vezes tem adoecido o nosso país. E a grande pergunta que fica é: e o brasileiro? Como fica? Quantos homens disputam situações, poderes? Nossa igreja é apartidária, nossa igreja não faz política de púlpito. Nós com certeza torcemos para que todas as verdades se esclareçam. Nós torcemos para que o Deus que põe e depõe reis, príncipes, governantes, presidentes, ministros, que Ele mesmo nos ajude, nos abençoe e faça, retirando do nosso país tudo aquilo que não é bom e trazendo e levantando nova gente. E que essa nova geração
de jovens que tem por aí, possam vir, principalmente aqueles que são comprometidos com Jesus, com esse comprometimento também ético, com esse comprometimento com a verdade, que Deus levante gente maravilhosa para abençoar o nosso país. É tempo de orar por um avivamento no Brasil, é tempo de orar pelo nosso país. A nossa bandeira estará aqui, hoje ela está aqui, talvez domingo ela já esteja no mastro, não é nenhum objeto de culto, como as flores que aqui estão também não são, como os microfones, é apenas para lembrar, eu tenho um compromisso de orar pela minha pátria, eu preciso amar a minha pátria, e eu preciso cuidar da minha pátria, e eu preciso ter um comportamento e uma postura que abençoe a minha pátria, não é machucando meu irmão, não é pisando meu irmão, não é passando por cima do meu irmão, que eu vou melhorar o Brasil. É orando e buscando a conscientização das coisas certas, cada um a seu modo de ver, e na iluminação que Deus der, mas com aquela paciência, aquela exortação em amor, e não o que nós temos visto por aí nas nossas redes sociais, de gente que infelizmente tem esquecido dos princípios cristãos. Então, ore pelo seu país, ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ore pela primeira igreja, não esqueça de nós nas nossas orações, ore pela minha equipe técnica, pela nossa equipe técnica, ela é pequena, quando falta um, desarranja tudo, então eu preciso que vocês orem para que nós tenhamos saúde e condições de ampliar essa equipe. Os voluntários que podem nos ajudar, principalmente na parte de mídia e som, não deixem de procurar o seminarista Wilson. Isso tem se restringido a ele, a alguns poucos, e o Diácono Sógomo está tentando ajudar, o Jonatas, então nós precisamos aumentar essa equipe. Por favor, não deixe de procurar o Wilson para aumentar a nossa equipe, porque não sabemos, inclusive, quanto tempo essa pandemia vai durar. Hoje nós estamos com a ajuda de um técnico convidado, que é o nosso técnico de informática que tem assistido à nossa igreja, que também é servo do Senhor. Então nós agradecemos também a presença e a ajuda do Vinícius. Aos nossos diáconos também, que têm sido sempre presente conosco, nosso muito obrigado. A você que nos visita, que entrou pela primeira vez, hoje tem gente lá em Cordeiro assistindo o culto pela primeira vez, um casal de idosos, muito amigos meus, que assim foram a voz do Felipe, se sentem a voz do Felipe até hoje. Eu quero agradecer porque o filho deles colocou para eles assistirem, e eu vi que eles estão assistindo. Que Deus abençoe a vida de Sidenei, que Deus abençoe a vida de Iracema e toda a sua casa. Quero agradecer a irmãos de diversos lugares que têm participado conosco, que têm mandado comentários e alguns que têm mandado até contribuição. Quero agradecer pelos aniversariantes. Mariana Oliveira Queiroz, a esposa do Jonatas, estará aniversariando no dia 27. Dia 28, a doutora Neida Collier Marques Bastos, nossa irmã querida, membro antiga aqui em nossa igreja, firme, perseverante. José Merique Neto, ontem foi aniversário da Hélida, e a Hélida mandou agradecer a igreja as orações. A Hélida não tem zap, a Hélida não se comunica só pelo fixo, e está totalmente, mas ela foi abençoada com os telefonemas, e ela diz que não vê a hora de se reunir na igreja de novo, e ela quer um culto bem alegre, porque ela quer dar muita glória, muita aleluia, mesmo sendo presbiteriana. Ela diz que, se necessário, ela quer dar até pulinhos de alegria aqui no santuário, porque ela, aos seus quase 90 anos, está sentindo muita saudade dos irmãos da igreja. Orar pelo nosso irmão José Merique Neto, esposo da Gressi, e pelo Lucas Pinto Braga, o nosso maestro e músico também. Vamos orar por ele e por sua casa. Ele também aniversaria. Já foi dito, eu vou ser repetitivo. Terça e quinta. Terça, escola dominical. Quinta, culto de oração. Tá? Nossa igreja estava tendo um plantão durante a semana, de pelo menos umas 2 ou 3 horas, na parte da tarde, mas não estaremos tendo mais. Todos os nossos funcionários estarão trabalhando em home office. Quem estava fazendo esse plantão era o nosso irmão Jonatas, como secretário da igreja, como auxiliar administrativo, estava aqui nos ajudando nas questões administrativas, aproveitando para fazer algumas coisas e nos abençoando. Mas há uma suspeição de que ele possa estar com o coronavírus. Orem por ele, pela sua casa. Por isso ele está dispensado de toda e qualquer função, inclusive da ajuda que ele dá para o Will aqui na parte de transmissão. Então vamos orar, que Deus levante também outras pessoas que possam nos ajudar.
Mas se você quiser ser atendido, está no nosso boletim. O nosso boletim, se não está no nosso Facebook, vai entrar ainda hoje no Facebook, mas está nos nossos grupos de Zap, de rede social. O telefone do reverendo Fernando, do seminarista Wilson, do diácono Solomon e do Jonatas, que são as pessoas que têm direcionado as necessidades da igreja. Você liga, diz o que quer, eu quero entrar na igreja, aí alguém abre o portão. Eu quero encaminhar minha contribuição, aí você encaminha a sua contribuição. Eu estou com dificuldade, eu preciso de uma bolsa de compra para alguém. Então a gente não resolve, mas a gente encaminha para quem possa resolver sempre que possível. Então não deixe de falar conosco, porque você não está abandonado, nem sozinho. A direção da sua igreja está com você. E não estamos só essa equipe está filtrando e recebendo, mas o conselho está nos ajudando, a junta diaconal está nos ajudando, os outros funcionários estão nos ajudando, há uma série de pessoas nos ajudando. Eu tenho aqui alguns pedidos que eu não posso deixar de fazer, é por Luciana, filha de Aili, e pelo seu irmão Marcos. A Luciana, a Aili, viu seu esposo Enoque partir para os braços do Senhor nesta semana. Foi um processo doloroso, ele estava doente e foi fazer a diálise, o Covid-19 acabou entrando no seu corpo, e a Luciana ficou cuidando dele no hospital, e a Luciana, a filha, está agora internada, estava no CTI até a última notícia, e ela estava internada, e nós gostaríamos que a primeira igreja levantasse um clamor pela cura de Luciana, para que essa mãe que está com essa dor da perda do esposo, não tenha agora dificuldade de lidar novamente com essa situação tão difícil da filha doente, afastada e se cuidando. Que Luciana possa em breve voltar para o convívio da família. Que Deus abençoe a vida de Custódia. A Custódia está internada no Niterói Dor. Foi criado um grupo pelo seu filho de Zap. Se você quiser participar desse grupo, se você faz parte da história, caminhou e deseja mandar uma mensagem, você avisa para a gente, ou para mim, ou para o Luiz Alfredo, e a gente inclui você neste grupo, com aquele bom senso necessário de grupos de Zap requer, né? Para você poder mandar uma mensagem ou um vídeo para a tia Custódia, e receber notícias diárias. Você continue orando também pela Flávia, nossa querida irmã, esposa do Marcelo, pianista, pelos seus filhinhos, que Deus abençoe, porque ela também viu partir para a eternidade, com insuficiência respiratória, o seu pai, e isso foi um processo muito doloroso. Então, todos os enlutados, vamos orar, porque tem sido um processo doloroso. Nesse momento, nós queremos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas, cantando o hino de número 318. 318, vamos adorar ao Senhor. Você pode dedicar o seu dízimo, a sua oferta, através de transferência bancária, que nos facilita, pode entregar à igreja ou pode pedir para buscar na sua casa, que nós o fazemos, mas que você ore pela igreja para que ela não sofra nenhuma dificuldade. Já há irmãos que nem são da igreja e que estão colaborando conosco, que estão ofertando a nosso favor, para que nós possamos cuidar de tudo que temos que cuidar neste tempo de crise. Que Deus abençoe sua vida, sua contribuição, sua consagração, mas não apenas uma oferta no altar ou no banco. Oferte sua vida, oferte seus dons, oferte seu talento, oferte sua capacidade de se comunicar e comunique com alguém. A salvação é em Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus, a vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Vamos cantar e logo depois encerrarmos com a oração final e com a bênção. Ceifeiros da Seara Santa, com poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas. Tristes sem alento,
Deus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão sem fadiga, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, andarão sem se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Amém? Esse hino é um bom hino para você saber se está com Covid-19. Se você conseguir cantar o coro todo, você não está com Covid-19. Se você não conseguir, procura o médico, porque com certeza ele vai te fazer respirar melhor ou vai tomar a sua respiração. Vamos, depois de louvar ao Senhor, orar com o reverendo Sérgio, que vai orar pela nação, pelos enfermos, pela igreja, e logo depois estaremos impetrando a bênção daqui mesmo do púlpito. Santo e eterno Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos deixa tão claro que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está presente, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está presente em todo lugar, e o Senhor pode todas as coisas. Assim, nós nos prostramos diante do Senhor agora, agradecendo pelo privilégio de sermos sustentados pelo Senhor. Nada falta àqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua fé em Ti, sabendo que a Tua providência há de nos dar tudo o que nos é necessário. Assim nós consagramos as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, para que sejam usados ao Teu serviço, para que o Senhor multiplique os nossos dons, para que o Senhor faça com que sejamos frutíferos. E assim nós consagramos também os nossos bens, os nossos dízimos, as nossas ofertas, sabendo que o Senhor não permitirá que nada falte, mas que a Tua promessa sobre nós será cumprida. E assim, Senhor, te agradecemos pelos nossos aniversariantes. Eles são importantes para nós, eles são bênção nas nossas vidas. Que o Senhor os anime, conforte e direcione, e que os sonhos deles sejam realizados conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ser também com os enfermos, que o Senhor haja com poder, que a Tua mão de cura seja estendida sobre eles, e eles sejam recuperados, curados, tratados, para que muito em breve possam, ó Pai, se regozijar também por essa cura. Pai querido, nós te imploramos pelos abatidos, pelos cansados, pelos aflitos, por aqueles que estão de luto, Pai bendito. Tem misericórdia, que o Senhor não permita que nós venhamos a esmorecer, mas confiados em Ti, possamos vencer cada batalha, glorificando o Teu nome, e sabendo que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te conceda a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, Senhor e Salvador, que a consolação, o conforto, a doce companhia do Espírito Santo de Deus, nestes tempos difíceis, esteja com você, com a sua casa e com toda a família de Cristo espalhado pela superfície da terra, não só hoje, mas para sempre.